o rio que sussurra nomes, na pequena vila de Sora, cercada por montanhas e florestas densas, havia um rio que cortava o vale como uma serpente prateada. Conhecido como Rio Eum, ele era a vida da vila, fornecendo água para as plantações e peixes para os moradores. Mas, ao longo dos anos, o rio ganhou uma reputação sinistra. Diziam que nas noites de lua cheia, ele sussurrava os nomes daqueles que estavam prestes a morrer. Os mais velhos contavam histórias de pescadores que ouviam seus nomes sendo chamados e dias depois eram encontrados mortos, flutuando nas águas calmas do rio. Acreditava-se que o rio era habitado por espíritos antigos, que escolhiam suas vítimas e as levavam para o mundo dos mortos. O sussurro de Ana, uma jovem de 19 anos, sempre achou as histórias sobre o rio absurdas. Ela cresceu ouvindo os avisos dos mais velhos, mas nunca deu muita importância. Para ela, eram apenas lendas para assustar crianças e manter os jovens longe das águas perigosas. Tudo mudou em uma noite de lua cheia. Ana estava caminhando pela margem do rio, refletindo sobre sua vida. Ela sonhava em deixar a vila e estudar na cidade grande, mas se sentia presa pelas tradições e expectativas de sua família. Enquanto caminhava, o vento trouxe um som estranho, um sussurro suave, quase imperceptível. Ana, Ana. Ela parou, olhando ao redor. Não havia ninguém por perto. O sussurro veio novamente, desta vez mais claro, como se estivesse vindo das próprias águas. Ana, seu coração acelerou. Era seu nome. O rio estava sussurrando seu nome. O aviso dos anciãos. Em pânico, Ana correu para a casa de sua avó. A única pessoa que ela acreditava que poderia ajudá-la. A avó, uma mulher sábia e respeitada na vila, ouviu a história de Ana com uma expressão sombria. O rio escolheu você, a avó disse, com voz grave. Quando ele sussurra seu nome é porque sua morte está próxima, mas eu não quero morrer. Ana chorou, segurando as mãos da avó. Há algo que eu possa fazer? A avó hesitou, como se relutasse em compartilhar o que sabia. Há uma lenda. Diz que se você descobrir o verdadeiro nome do espírito que habita o rio, poderá negociar com ele. Mas é perigoso. Muitos tentaram e nunca voltaram. Ana não se importou com o perigo. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para escapar de seu destino. A jornada para descobrir o nome. Na manhã seguinte, Ana começou sua busca. Ela visitou os anciãos da vila, perguntando sobre o espírito do rio. Muitos se recusaram a falar, mas um homem idoso, conhecido como Sr. Kim, concordou em ajudar. Vula, o espírito do rio é antigo, ele explicou. Dizem que ele era uma mulher chamada Eunji, que se afogou no rio há séculos. Sua alma nunca descansou, e agora ela busca companhia entre os vivos. Como posso encontrar o verdadeiro nome dela? Ana perguntou. Você precisa ir até a nascente do rio, onde a água é mais pura. Lá você encontrará uma caverna escondida. Dentro dela, há um espelho antigo que reflete a verdade. Mas cuidado, o espírito não gosta de ser perturbado. A caverna do espelho. Ana seguiu as instruções do Sr. Kim e caminhou até a nascente do rio. A jornada foi longa e difícil, mas ela finalmente encontrou a caverna escondida atrás de uma cortina de cascatas. Dentro, o ar era frio e úmido, e a única luz vinha de um espelho antigo, pendurado na parede. Ela se aproximou do espelho e olhou para ele. No início, só viu seu próprio reflexo. Mas então a imagem mudou. O rosto de uma mulher apareceu,
com olhos escuros e cabelos longos e molhados. Era Eungi, o espírito do rio. Por que você veio? A mulher sussurrou, sua voz ecoando na caverna. Eu sei que você sussurrou meu nome, Hana respondeu, tentando manter a calma. Eu não quero morrer. O que posso fazer para mudar meu destino? Eungi sorriu, um sorriso frio e sem vida. Você quer negociar? Então me traga algo em troca. Algo que eu valorize mais do que sua vida. O que você quer? Hana perguntou, com medo da resposta. Traga-me o nome da pessoa que você mais ama. Em troca eu pouparei sua vida. O dilema de Ana. Ana voltou para a vila, perturbada pela proposta de Eungi. Ela sabia que não poderia simplesmente entregar o nome de alguém que amava. Mas, ao mesmo tempo, o medo da morte a consumia. Ela pensou em sua família, sua mãe, seu irmão mais novo, sua avó. Como ela poderia escolher? E, se escolhesse, o que aconteceria com essa pessoa? Naquela noite, Hana teve um sonho. Ela estava no rio, afundando nas águas escuras, enquanto Eungi a observava de cima, rindo. Quando acordou, suando e tremendo, ela sabia que não poderia fugir de seu destino. O sacrifício. Hana voltou para a caverna, decidida a enfrentar Eungi. Ela olhou para o espelho e chamou pelo espírito. Eu não vou te dar o nome de ninguém, ela disse, com voz firme. Se você quer minha vida, então a tome. Mas eu não vou trair aqueles que amo. Eungi apareceu no espelho, seu rosto distorcido pela raiva. Você é corajosa, ela sussurrou. Mas coragem não é suficiente para escapar de mim. Hana sentiu uma força invisível puxar lá para dentro do espelho. Ela lutou, mas era inútil. Quando tudo ficou escuro, ela ouviu uma voz suave. Você escolheu bem. O retorno. Hana acordou na margem do rio, com o sol brilhando no céu. Ela estava molhada, como se tivesse saído das águas, mas viva. O sussurro de seu nome havia parado. Ela correu para a vila, onde encontrou sua família e amigos. Ninguém parecia notar que ela havia desaparecido. Para eles, apenas algumas horas haviam se passado. Hana nunca contou a ninguém o que havia acontecido. Mas, à noite, quando o vento soprava sobre o rio, ela ainda ouvia sussurros. Desta vez eram nomes que ela não reconhecia, nomes de outras pessoas que o rio havia escolhido. O legado do rio. Anos depois, Hana deixou a vila e foi para a cidade grande, como sempre sonhara. Mas ela nunca esqueceu o rio Eun e os segredos que ele guardava, e sempre que ouvia histórias sobre pessoas que desapareciam nas águas, ela sabia que o espírito de Eungi ainda estava lá, esperando por sua próxima vítima. E, em noites de lua cheia, se você se aproximar do rio e ouvir com atenção, poderá ouvir os sussurros. E talvez até o seu nome. A boneca Hanbok maldita. O mercado de antiguidades de Insadong, em Céu, era um lugar fascinante. Entre as barracas cheias de objetos antigos e relíquias históricas, era possível encontrar verdadeiros tesouros. Foi lá que Jeon, uma jovem colecionadora de bonecas, encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. A boneca estava em uma barraca escondida no fundo do mercado, envolta em um tecido de seda desbotado. Era uma boneca de porcelana, vestida com um hanbok tradicional coreano, com detalhes bordados em fios dourados. Seu rosto era perfeito, com olhos de vidro que pareciam seguir quem a olhava. Jeon ficou hipnotizada. Quanto custa? Ela perguntou ao vendedor, um homem idoso com um olhar sombrio. Para você, 50.000 won, ele respondeu, com uma voz rouca.
Mas cuidado, ela é especial. Jaeon não entendeu o que ele quis dizer, mas não se importou. Ela pagou pelo objeto e levou a boneca para casa, ansiosa para adicionar lá à sua coleção. Os primeiros sinais. Naquela noite, Jaeon colocou a boneca em uma prateleira em seu quarto, ao lado de outras bonecas antigas. Antes de dormir, ela notou algo estranho. Os olhos da boneca pareciam brilhar no escuro, como se estivessem vivos. Ela tentou ignorar, atribuindo o fenômeno à sua imaginação. Mas, quando adormeceu, os pesadelos começaram. Ela sonhou que estava em uma casa antiga, cercada por sombras que sussurravam seu nome. No centro da sala, a boneca estava sentada em uma cadeira, olhando fixamente para ela. De repente, a boneca se levantou e começou a andar em sua direção, seus passos ecoando no chão de madeira. Jaeon tentou correr, mas suas pernas não respondiam. A boneca chegou perto dela e sussurrou: "Você é minha agora." Jaeon acordou gritando, suando e tremendo. Ela olhou para a prateleira e viu a boneca exatamente onde a havia deixado. Mas algo estava diferente. Sua cabeça estava levemente inclinada, como se estivesse olhando diretamente para a cama. A boneca se move. Nos dias seguintes, Jaeon começou a notar coisas estranhas. A boneca parecia mudar de posição quando ela não estava olhando. Às vezes, ela estava de frente para a janela, outras vezes de costas. Uma noite, Jaeon acordou com um barulho vindo do quarto. Ela pegou uma lanterna e foi investigar. A boneca estava no chão, sentada em frente ao espelho. Jaeon congelou. Ela sabia que havia deixado a boneca na prateleira. Como ela tinha caído? E por que estava sentada como se estivesse se olhando no espelho? Isso não é possível. Ela sussurrou, pegando a boneca com mãos trêmulas. Ao tocar na boneca, ela sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Os olhos da boneca brilharam e Jaeon ouviu um sussurro: "Você não pode se livrar de mim." A investigação, determinada a descobrir a verdade, Jaeon foi até o mercado de antiguidades para encontrar o vendedor, mas a barraca onde ele estava havia desaparecido. Ninguém no mercado parecia se lembrar dele ou da boneca. Frustrada, Jaeon decidiu pesquisar por conta própria. Ela descobriu que a boneca era uma relíquia antiga, criada por um artesão obcecado por vingança. A lenda dizia que a boneca havia sido feita para uma menina que morrera tragicamente e que o espírito da criança havia sido preso dentro dela. Desde então, a boneca era conhecida por trazer má sorte e morte para quem a possuísse. "Eu preciso me livrar dela", Jaeon pensou, olhando para a boneca em sua prateleira. Mas antes que pudesse agir, a boneca começou a se mover novamente. Desta vez, Jaeon viu com seus próprios olhos. Os dedos da boneca se contorceram e ela se virou lentamente para olhar diretamente para Jaeon. O confronto. Jaeon, em pânico, pegou a boneca e a jogou no chão. A porcelana quebrou-se em pedaços, mas, em vez de alívio, Jaeon sentiu uma onda de dor percorrer seu corpo. Ela olhou para o espelho e viu algo que a fez congelar. Seu reflexo estava mudando, tornando-se mais pálido e distorcido, até se parecer com a boneca. "Você não pode se livrar de mim." O sussurro veio novamente, desta vez vindo de dentro de sua própria mente. Jaeon tentou gritar, mas sua voz não saiu. Ela sentiu uma força invisível puxar lá para o chão, onde os pedaços da boneca começaram a se mover, como se estivessem se reconstruindo. O fim, ou o começo. No dia seguinte, a boneca estava intacta na prateleira, como se nada tivesse acontecido.
Ji-eun havia desaparecido e ninguém na vila sabia para onde ela tinha ido. Mas à noite, os moradores ouviam sussurros vindos da casa de Ji-eun, como se a boneca estivesse contando histórias para alguém ou algo. E em algum lugar uma nova vítima estava prestes a encontrar a boneca Hanbok maldita, pronta para continuar seu ciclo de terror. A teia de aranha no Hanok antigo. A família Kim havia se mudado para uma Hanok antiga nos arredores de Seul, buscando uma vida mais tranquila longe da agitação da cidade. A casa era uma estrutura imponente, com suas paredes de madeira escura e telhados curvos, cercada por um jardim bem cuidado. Parecia o lugar perfeito para recomeçar, mas logo no primeiro dia, algo estranho chamou a atenção de Mindy, a filha mais nova da família. Ela estava explorando a casa quando encontrou uma escada estreita que levava ao sótão. Curiosa, subiu os degraus rangentes e abriu a pequena porta no topo. O que ela viu a fez congelar. Uma teia de aranha gigante, cobrindo todo o canto do sótão. Era tão grande que parecia ter sido feita por uma criatura colossal. No centro da teia, havia uma massa escura e pulsante, como se algo estivesse se movendo dentro dela. Mamãe! Papai! Venham ver isso! Minji gritou, descendo a escada rapidamente. À descoberta, os pais de Minji, Mr. e Mrs. Kim, subiram ao sótão para ver o que ela havia encontrado. Ficaram chocados com o tamanho da teia, mas tentaram manter a calma. Deve ser uma teia antiga, disse Mr. Kim, tentando se convencer. Provavelmente foi feita há anos, antes de a casa ser limpa, mas olhe isso. Mrs. Kim sussurrou, apontando para a massa escura no centro da teia. Parece que algo está lá dentro. Eles decidiram chamar um exterminador para remover a teia, mas à noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Eles ouviam sons de arranhões vindo do sótão, como se algo estivesse se movendo lá em cima. E pior ainda, a teia parecia estar crescendo, estendendo-se para outras partes da casa. A crescimento da teia, nos dias seguintes, a teia continuou a crescer, cobrindo as paredes e o teto do sótão. Fios grossos e pegajosos desciam pelas escadas, como se estivessem tentando alcançar os andares inferiores. A família tentou ignorar, mas era impossível. O ar na casa ficou pesado e úmido.
e um cheiro doce e nauseante começou a se espalhar. Precisamos sair daqui, Mrs. Kim disse, em pânico. Esta casa, ela está viva, mas, antes que pudessem fazer qualquer coisa, Mindy desapareceu. Eles a encontraram no sótão, presa na teia, com os olhos vidrados e um sorriso vazio no rosto. Mindy, Mr. Kim gritou, tentando libertá-la, mas, antes que pudesse alcançar, lá, algo se moveu na teia. Era enorme e sinistro, com pernas longas e peludas que se moviam rapidamente. A criatura avançou em direção a Mr. Kim, que recuou, horrorizado. A verdade sobre o Hanok, determinados a salvar Mindy, Mr. e Mrs. Kim começaram a investigar a história da casa. Eles descobriram que, há décadas, a Hanok havia sido habitada por uma família que desapareceu misteriosamente. Diziam que eles haviam feito um pacto com uma entidade antiga que exigia sacrifícios em troca de proteção. A teia é a manifestação da entidade, Mrs. Kim explicou, com um olhar sombrio. Ela está se alimentando de nós, crescendo até que possa nos devorar completamente. Como podemos pará-la? Mr. Kim perguntou, desesperado. Precisamos encontrar o coração da teia e destruí-lo. Mas cuidado. A entidade não vai desistir facilmente. O confronto final, Mr. e Mrs. Kim voltaram ao sótão, armados com facas e lanternas. A teia agora cobria todo o espaço, e a criatura estava lá, esperando por eles. Era uma aranha gigante com olhos brilhantes e mandíbulas afiadas. Liberte nossa filha, Mr. Kim gritou, avançando em direção à criatura. A aranha avançou também, mas Mrs. Kim conseguiu alcançar o coração da teia, uma massa pulsante no centro da rede. Ela esfaqueou a massa, e a teia começou a se desintegrar, liberando Mindy. A criatura gritou, uma mistura de dor e raiva, e então desapareceu em uma névoa escura. O sótão ficou em silêncio, e a teia havia desaparecido. O fim. Ou o começo. Na manhã seguinte, a família deixou a Hanok, determinada a nunca mais voltar. Mas à noite, quando olhavam para a casa à distância, podiam ver uma luz fraca vindo do sótão e o som de arranhões ecoando no silêncio. O legado da Hanok. Anos depois, a Hanok continuou a ser um lugar de beleza e mistério. Mas, para aqueles que se aventuravam a entrar, ela guardava um segredo sombrio, e em noites escuras, se você olhar com atenção, poderá ver uma teia brilhando no sótão e ouvir o som de passos se movendo dentro dela.